Bem-vindos a mais uma aula onde eu vou mostrar pra vocês hoje como fazer esse vestido que ficou lindo, delicado, bem fresquinho, sem mangas, onde eu fiz esse recorte princesa com esses detalhes pra agregar valor, dar um charme, a golinha boneca que deixou super delicada essa peça e as costinhas com decote triângulo, olha que graça, e o nosso laçarote que é a cereja do bolo, não pode faltar. Tá bom? Vou mostrar pra vocês então hoje o passo a passo dessa aula, lembrando que ela foi feita a partir da modelagem do método Alpha, onde é um compilado de moldes para você montar o modelo de vestido de festa infantil que você quiser, tá? Eu escolhi fazer dessa forma, mas você pode alterar as costinhas, a frente, a gola, enfim, como você quiser, tá bom? Inclusive vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer esse projeto. Para você que costura, que tem conhecimento, que tem uma base e quer fazer vestidos de festa infantil, o método Alpha é a sua largada, o ponto de partida para você então costurar belíssimas peças igual essa, tá bom? Vamos para nossa aula, não esquece de deixar o teu carinho, o teu gostei que nos fortalece e ajuda o canal. Começando a nossa aula então pela golinha boneca, essa golinha aqui é um charme e a gente não cansa de usar porque ela realmente deixa a peça bem delicada e atemporal. Já deixei uma pronta aqui então e agora eu vou fazer a outra com vocês para explicar o passo a passo. Essa técnica que eu uso consiste em riscar o molde e não cortar antes de costurar, tá? Porque então eu venho e costuro bem em cima desse risco, fazendo uma costura bem limpa e bem alinhada, evitando com que ela fique com pequenas elevações que vão interferir nesse contorninho aqui no resultado final, tá? É uma técnica que eu uso, que eu aprendi dessa forma e depois de testar várias vezes e validar, eu entendi que de fato é a melhor maneira. Porém, eu estou trabalhando com os moldes do método Alpha e não tem problema algum se você quiser desenhar o seu molde, recortar e costurar, tá? Ela tem margem de costura para ambos os moldes, tanto para você costurar aqui em cima, normalmente, depois de recortar, ou então fazer como eu vou te mostrar. Ela ainda assim vai encaixar em qualquer modelo que tenha a golinha redonda para que comporte essa gola, tá bom? Então agora eu vou costurar aqui na partezinha de fora, essa parte aqui, deixando aberta então essa parte que nós vamos encaixar no ombrinho e essa parte que nós vamos encaixar no pescocinho, conforme eu fiz aqui, tá bom? Então agora eu costuro e mostro pra vocês explicando mais um pouquinho dessa técnica. Eu vou passando aqui então, ó, a costura bem devagar, apertando com bastante cuidado aqui o pé da máquina, porque como essa gola ela é realmente muito curvada, a gente precisa dessa atenção para que os pontinhos fiquem, além de bem fechados, bem alinhados, tá bom, meninas? Então aqui, ó, eu vou segurando e fazendo esse contorno. Nunca puxando a minha gola para que ela fique reta, eu sempre vou acompanhando o contorno. Cheguei aqui no final, dou um retrocesso e já vou conseguir te mostrar o resultado. Olha só, aqui do outro lado, onde não tem nenhum risco, né, você consegue observar o quanto essa costura tá bem alinhada. Percebe isso? E é por isso que eu uso essa técnica. Tirando esses alfinetes que estavam me ajudando, então, a manter isso no lugar, eu venho com a tesoura e agora então eu recorto o meu molde, tá? Lembrando que é uma técnica que eu uso, que eu já testei várias vezes e por isso que eu estou mostrando pra vocês, pra tentar te ajudar também. Principalmente quando a gente está no começo e a gente não tem tanta precisão ao fazer a costura, tá bom, meninas? Não deixe de treinar várias vezes essa manguinha, porque realmente essa curva bem acentuada dela eleva o grau de dificuldade. Vocês percebam que depois de várias tentativas, anos de prática e técnica, eu consegui acertar a minha costura de primeira, mas se fosse o caso de ter que ajustar essa costura, não teria problema algum, tá? Por muitas vezes eu precisei desmanchar e refazer. Então, cortei aqui em cima, na parte que ficou aberta, tá? Na parte que ficou aberta, eu cortei em cima do risco do molde, tá? Porque eu preciso seguir, então, o meu molde. Aqui embaixo, que eu usei a técnica que eu mencionei, costurando em cima do risco, tá bom, meninas?
Nesse caso aqui, como a gola não interfere no tamanho do produto final, não tem problema, tá? Diferente da gente fazer isso na pala. Então agora eu vou fazer aqui, ó, pequenos cortes, que a gente chama de pique, que são esses cortes aqui, ó, bem um do ladinho do outro, com bastante cuidado, porque não pode chegar lá na tua costura. Esse corte aqui, ele tem uma finalidade, que é de dar um movimento nessa curva na hora da gente virar, mas tem que tomar muito cuidado para não cortar a sua costura, tá? Senão vai estragar o teu trabalho. Feito então esses piques aqui, que são os cortes, um do ladinho do outro, eu consigo então virar a minha golinha, como vocês estão vendo. Jamais trabalhem com a golinha dessa maneira, assim, ó, sem passar ferro, porque ela vai ficar embolsada e toda errada, vai ter tirado todo o teu trabalho de ter feito tudo bem alinhado. Então, antes de darmos continuidade, é muito importante você passar a ferro, isso aqui, ó, assentando bem, vai ajustando no lugar essa costura, tá? Até que ela fique assim e você tem, então, as duas golinhas prontas, tá? Eu vou passar a ferro aqui, então, e damos continuidade. Com a minha golinha pronta, já passadinha a ferro, bem assentada, bem alinhada, eu reservo ela para primeiro montar esta parte da frente da pala, que eu resolvi fazer um pouco diferente para que vocês entendam algumas coisas a respeito do método Alfa. Quando eu digo que a partir desse projeto você vai ter liberdade criativa de fazer o vestido que você quiser, é real, meninas, tá? As golas, elas encaixam em qualquer pala que seja assim redondinha, que comporte então o contorno da gola, tá? Nesse daqui, que se chama recorte princesa, essa modelagem aqui, ela encaixa as golinhas, tá? Por isso que eu trouxe então a golinha boneca para dar um destaque, porque eu vou fazer esse vestido aqui sem mangas, então eu quero que a pala propriamente dita, ela tenha uma informação bem bacana para valorizar a minha peça, tá? E é isso que eu quero mostrar pra vocês, que com um pouquinho de criatividade, de entusiasmo, a gente consegue então fazer algo bem bacana, bem diferenciado. Essa pala que eu vou fazer hoje, eu resolvi fazer ela dessa forma, assim, com essas preguinhas, tá? Já tem vídeo no canal, eu vou deixar o link pra vocês fazerem, se quiserem, tá? Podem fazer liso também, só pra ter esse contorno. Enfim, são coisas que ficam totalmente a seu critério, tá? Eu coloquei aqui porque a estampa desse vestido, ela vai ser de frutinhas, de sorvetinhos, e eu achei que vai ficar bem bacana, vai casar, vai ficar bacana, tá? Então, se você quiser fazer essas preguinhas aqui, você assiste esse vídeo e depois você volta aqui, então, pra gente dar continuidade, tá? Inclusive, você não precisa fazer aqui nas laterais, você pode fazer aqui, nessa parte do meio, ficar bem bonito também, já fiz um vestido assim. Enfim, você pode fazer de inúmeras maneiras que a sua criatividade permitir, tá bom? Então, feito isso, agora a gente tem que unir essas partes daqui, encaixar essas partes, tá bom, meninas? E a gente faz da seguinte forma, eu encaixo aqui por baixo e vou acompanhando aqui a voltinha, ó. Tá vendo? Aí você vai costurando e acompanhando a voltinha. Começa de baixo pra cima essa costura que vai dar bem certo, tá bom? Então agora eu vou costurar, eu não vou nem colocar alfinetes, porque como é muito curvado, pode me atrapalhar um pouco. Eu vou só encaixar aqui, ó, de baixo pra cima, como eu disse, tá? E começar a costurar então. E aí, eu mesmo, conforme vou fazendo, vou encaixando aqui, tá bom? Vou costurar aqui então e já mostro pra você. Vou costurar aqui, então, mostrando pra vocês, tá? Aqui tá o ladinho no qual eu vou encaixar a lateral do meu recorte princesa, tá? Eu venho com ela aqui, então, e posiciono aqui a parte de baixo alinhada, tá? Vou só virar aqui pra eu conseguir costurar melhor, pra não ficar tanto tecido pra lá do meu pé calcador, tá? Então, eu venho e começo a costurar. Eu normalmente passo duas costuras. A primeira é mais uma costura de segurança, pra isso aqui ficar no lugar. E a segunda, aí sim, eu venho, então, mantendo sempre a mesma margem pra ficar aquilo bem alinhado, tá? Lembrando que todos os moldes, eles já têm margem de costura de meio centímetro, que é a medida do pé calcador aqui da máquina doméstica, tá? Que no caso é da agulha até aqui, meio centímetro, ok? Se tu tá costurando com uma máquina industrial, você acrescenta aí mais meio centímetro. Observa que chega um momento em que você vai ver que tem uma curva para um lado e uma curva para o outro, por isso que a gente vai puxando devagar, ó. Esse tecidinho de cima, que é o maior, é o que eu vou
organizando aqui, ó. Fazendo bem devagar, observem o quanto que eu tô apertando o pé da minha máquina. Sem puxar o tecido, tá, gurias? Só ajustando ele aqui em cima, posicionando. E acompanhando o contorno, tá? Chegando aqui na reta final, organizar aqui a minha preguinha. Se você não fez, não tem problema algum, tá? Eu não estou conseguindo deixar a minha margem de costura, mas eu estou colocando aqui uma costura de segurança para isso ficar no lugar que tem que ficar. E agora eu vou passar mais uma costura e já explico para vocês. Só vou posicionar isso aqui. Baixa a tua agulha para prender o teu tecido quando tu precisar organizar aqui, tá? Chegando no final, vou só dar mais uma ajustadinha aqui. E um pequeno retrocesso, porque pode ser que eu precise desmanchar. Se eu fizer muito retrocesso, vai me atrapalhar, né, meninas? Então, aqui eu vou tirar esses fiapinhos só pra mostrar pra vocês que eu costurei aqui, ó. Deu bem certinho de primeira já, ó. Viu? Agora eu vou passar mais uma costura, porque observem aqui que eu não alinhei a minha margem de costura. E isso não pode acontecer, senão vai dar erro no resultado final. Então, eu vou vir agora e vou ajustar minha margem de costura, já que agora eu tô tranquila que tá tudo no lugar, tudo encaixado nas medidas que tem que estar. Ó, posicionei. Aqui o tecido acompanha a lateral do pé calcador. Então, eu venho, retrocesso. Continuo costurando devagar, em função que tem um tecido aqui, ó, observem. Não quero que fique repuxado nem torto. Então, eu continuo costurando essas laterais aqui com bastante calma e precisão. Nesses momentos, gurias, não pensem que vocês estão perdendo tempo. Pelo contrário, vocês estão ganhando tempo. Porque as probabilidades de ter que desmanchar são bem menores, tá? Cheguei no final, retrocesso, ok. Agora eu vou mostrar pra vocês agora sim com a margem bem alinhada, tá? Que é a linha de baixo. Observem como deu diferença, né? Tinha menos de meio centímetro antes. Agora, então, eu já tô com a minha lateral costurada. Ainda vou dar uns piques e passar, mas isso eu já falo com vocês. Com o recorte princesa da frente da pala costurado, conforme eu mostrei pra vocês, espero que tenha ficado bem claro e assertivo pra você também conseguir fazer os teus vestidos aí bem bonitos, bem alinhados, tá? Já passei a ferro e uma dica que eu dou a respeito disso é não passa ferro aqui na frente da pala, tá? Passa aqui do lado avesso para não ficar muito marcado essas costuras aqui, tá bom? Feito isso, então, a gente vai voltar. Só mostrar aqui, aliás, que eu já fiz os piques, tá? É importante fazer com cuidado para que não fique nada repuxado. Dando continuidade, então, vira aqui pro lado direito, tá? E nós vamos pôr as golinhas, que eu resolvi fazer justamente em função de que não vai ter mangas, então eu posso chamar bastante atenção pra pala. É um vestido com a estampa de sorvete, então vai ficar bem fresquinho, bem à vontade. Acredito que uma mamãe que vai fazer uma festa nessa temática de sorvete ou frutas, que é o que tá na estampa ali, é em algum momento de calor, né? Então, evitar colocar a manguinha aqui e também para mostrar para você que realmente o método alfa é uma criação do vestido que você quiser. Vou fazer sem mangas e ok, tá? É opcional. E aqui eu resolvi colocar a golinha boneca, que eu já havia mostrado em outra aula, porém para vocês entenderem que as golas comportam em qualquer pala que tenha essa frente arredondada, tá, meninas? Porque ela precisa encaixar, tá bom? Sendo arredondada, ela vai dar, e é por isso que eu trouxe até pra vocês entenderem que não é porque tem um detalhe aqui que eu não posso colocar uma gola se eu tiver vontade. Então, eu vou marcar o meio da minha pala, eu dobro aqui e marco assim, ó, vou vincar mesmo assim, só o quanto eu coloco a minha golinha. Vou posicionar aqui, ó. Bem nessa marcação que eu fiz, tá? Aí, então, eu vou colocar um alfinetinho, porque nesse momento eu vou passar uma costura de segurança, tá, gurias? É uma costura pra isso aqui ficar no lugar, ok? Depois, quando eu for fechar essa pala, aí sim eu me preocupo em fazer uma costura bem firme pra finalizar, tá? Primeiro, então, eu vou organizar a minha gola, desculpe. Desta forma, tá? Bem aqui no contorno do meu pescocinho.
Feito isso, então, agora eu vou passar uma costura de segurança para isso aqui ficar no lugar e já volto com vocês. Com a golinha costurada, passei uma costura de segurança para ela ficar no lugar, porque agora ainda vou manusear essa pala e eu não quero que com o manuseio, com o passar do tempo, ela saia do lugar. Então, por isso que é importante colocar essa costura de segurança, tá, meninas? Nem se preocupem em seguir a margem de costura nesse momento, porque quando a gente for fechar, forrar, aí sim a gente vai costurar bem firme e alinhado a nossa margem de costura, tá bom? Feito isso, então, agora a gente vai começar a fechar essa pala, levando em consideração que não terá mangas, vai ser um vestido cavado, tá bom? Eu estou aqui, então, com a parte de trás, que eu vou mostrar pra vocês que vai formar um triângulo. Olha que bacana, gurias. São inúmeras possibilidades, tá bom? Trouxe ele aqui pra vocês, porque como eu já tô trabalhando aqui com uma parte mais reta, eu quis seguir nessa linha, tá? Então, eu vou posicionar aqui, alinhando os ombrinhos. E vou costurar aqui os ombros da minha pala, tá? Feito isso no tecido principal, eu faço também no forro, porque então a gente já vai partir para fechar ela, tá? Eu vou costurar aqui então. Eu vou passar essas costuras aqui nos ombrinhos, tanto do tecido principal quanto no forro, tá? Organizem bem o material de vocês antes de costurar, no sentido aqui, ó. Eu vou costurar o ombrinho, mas eu preciso que aqui esteja alinhado, tá? Porque se eu costuro o ombrinho assim, olha como dá defeito, tá? Então, não é porque vocês estão costurando uma parte que as demais não precisam estar alinhadas, tá bom? Então, eu vou organizar aqui e costurar os ombrinhos, tanto do forro quanto do tecido principal. Com os ombrinhos do vestido costurados, inclusive já passei a ferro, tá? Tanto no tecido principal quanto no forro para assentar essa costura aqui. Vamos então agora começar a montar essa pala, tá? Com o meu forro já costurado também, né? Eu vou unir então aqui, ó, direito sobre direito, mantendo o avesso para fora. Começo alinhando aqui as costuras dos ombrinhos, que é a nossa referência, para que a gente consiga então fazer uma costura bem alinhada e bem assertiva, tá bom? Vou colocar aqui então um alfinete. Sempre começa alfinetando aqui o ombrinho. Por isso a importância de cortar e costurar corretamente, sempre mantendo a mesma margem, tá, meninas? Para que quando a gente vá montar, as partes todas se encaixem, tá? Dessa forma assim. Encaixou tudinho, sempre alinhando todas as partes, para que depois não dê erro, né, e não fique torto. A gente vai então costurar o pescocinho, tá? Começa aqui de trás, do começo do pescoço, dando toda a volta. Passa duas costuras bem firmes, bem alinhadas, com a mesma margem, tá bom? Do início ao fim, e eu volto pra gente continuar. Com o pescoço da pala costurado, passei mais de uma costura para que, além de ficar bem firme, ficasse bem alinhado, tá bom, meninas? Já fiz aqui aqueles piques, que são aqueles pequenos cortes para dar esse movimento, para que quando eu vire isso daqui do lado direito, eu consiga deixar bem alinhado, bem arredondado, tá bom? Então, antes da gente começar a costurar aqui o decotinho das costas, que vai ser em formato de triângulo, eu preciso colocar a azelha que vai comportar o meu botão. Em razão de que essa modelagem, ela foi feita para ser usada assim, ó, com o botãozinho, tá? De forma bem delicada, ela não se sobrepõe, então não tem como fazer botão de pressão ou casinha de botão, ok? Então, é uma azelha, tá bom, meninas? Então, eu venho aqui então com a fitinha, se você quiser fazer com o próprio tecido, fica a seu critério. Eu pego a minha fitinha, dobro, eu sei mais ou menos a medida que eu preciso para encaixar o meu botão, que é esse daqui que eu sempre uso em todos os modelos, tá? Que vai deixar bem delicadinho depois, e coloco aqui. Vou só salientar que eu não vou dar a medida dessa tira aqui, em razão de que o botão que eu tô usando não é o mesmo que você tá usando, tá? Tudo varia de acordo com o botão que você vai colocar, tá bom, meninas? Então, vou deixar em aberto essa questão, pra vocês não se confundirem e acharem que eu tô dando uma medida errada pra vocês, tá? Então, aqui, ó, preparei a minha fitinha dessa forma. Eu venho aqui na parte de trás, no meu decote, e vou abrir aqui, ó. Tá? E vou posicioná-la bem aqui, ó. Exatamente aqui, bem rente a essa costura do pescoço, tá? Bem rente aqui, ó. Tá vendo? Eu sei que aqui não vai dar certo, levando em consideração que ainda tem a margem de costura que vai aqui, tá? Vou dar um pequeno pique aqui na minha máquina, retrocesso, só pra firmar isso aqui.
Pronto, já firmou, tá? Lembrando que eu ainda vou passar a costura pra fechar esse decote, então vai ficar bem firme, bem reforçado. Só quero mostrar pra vocês como que vai ficar. Do lado direito depois vai ficar assim, ó, tá bom? Pra encaixar o botãozinho. Fica bem delicado, bem bacana, tá bom, meninas? Feito isso, então, coloquei a minha azelha. O que eu vou fazer agora, então? Eu vou costurar o meu decote. Nesse momento, eu vou costurar todo o triângulo, tá? Eu vou unir bem as partes, assim, deixá-las bem assentadinhas. Vou costurar todo o triângulo e essa partezinha que fecha, porque essa partezinha é o botão, tá? Aí, sobre esses botões, eu falo depois com vocês. Então, agora eu costuro todo o meu triângulo e essas duas partezinhas aqui, ok? Vou fazer isso e volto com vocês. Agora, eu voltei aqui com vocês com o decote das costinhas costurados, tá? Fiz exatamente igual, uma costura reta, é bem simples de costurar esse decote em função de que ele é reto, reto e reto, tá bom, meninas? Então, segue aí a tua margem de costura, mantendo a mesma do início ao fim pra ficar bem alinhado, bem bonito, tá? Depois ele vai encaixar assim, ok? Lembrando que de um lado tem a azelha pra gente conseguir pôr o botãozinho posteriormente. Então agora nós temos que fechar as cavas, lembrando que esse modelo aqui não vai ter mangas, tá? Que é para vocês entenderem a diversidade do que dá para ser feito, tá bom? Então eu venho aqui nas minhas cavas, posiciono costura com costura, levando em consideração que está tudo muito bem alinhado, muito bem cortado e costurado com a mesma margem. Eu posiciono e vou costurar a cava. Sempre organiza aqui tudo muito alinhado pra não dar erro depois, tá bom, meninas? Deixa eu colocar um alfinete aqui. Em função das minhas pregas tá um pouco mais grosso. Tá? Pronto. E do outro lado também. Eu só quero explicar o seguinte, o que a gente vai costurar neste momento. Nós vamos costurar apenas a cava, tá? Essas duas partes aqui das laterais, elas ficam abertas. Nós costuramos apenas a cava, que é o que eu vou fazer agora dos dois lados. Da mesma forma, passando uma costura simples, bem alinhada com a mesma margem. Eu vou fazer isso e volto com vocês. Com a cavinha costurada, observem que eu costurei apenas a cava, as laterais continuam abertas, tá? Lembrando também que já fiz os piques, é muito importante porque agora a gente vai virar e a gente precisa que isso aqui se encaixe. Se você não fizer esses cortes, ela não vai ficar bem arredondada, bem definida e vai ficar repuxando, tá, gurias? Então, com tudo costurado, a gente vai virar essa pala. Percebam que por mais que ela tenha tido um pouco mais de trabalho em função dos detalhes do recorte coração, de ter colocado a golinha, a gente não colocou a manga, mas mesmo assim vai ficar bem bacana, bem sofisticado, tá? A gente pode transferir os detalhes da nossa peça, do nosso vestido, para qualquer parte, para onde a gente quer chamar mais atenção, tá bom? Aí agora que eu vou desvirando, tá aqui, ó. Mostrar pra vocês, tudo bem costurado. Em função dos piques, vai se adaptando, vai se adequando, ó, observem. Vendo? Olha que graça que vai ficar, meninas. Bom. Aqui atrás, então, eu vou explicar o que a gente vai fazer aqui nesta parte, ó. Lembrando que as nossas costinhas é em formato de triângulo. Cheguei aqui na pontinha do meu triângulo, eu vou pegar a minha tesoura pra empurrar. Essa minha tesoura aqui, ela não tem ponta, tá? Porque se ela tivesse, eu não conseguiria, iria estragar aqui o meu trabalho. Você pode usar alguma coisa aí que tenha ponta, tá bom, meninas? Que tenha ponta, mas não corte, tá? Nem fure. Aí aqui também. Tá? Olha como tá ficando. Deixa eu ver se eu dei o corte aqui. Dei. Tá? Então, eu vou passar a ferro, vai assentar isso aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Desse lado aqui tenho a azelha, tá? Mas eu vou empurrar com a tesoura pra ficar bem ajustado. Muito bem bacana, bem bonito. Organiza tudo.
E é claro, a gente não vai trabalhar com isso assim, não tem como trabalhar com isso assim e esperar um bom resultado. A gente precisa passar a ferro, meninas. Quem tá fazendo sem passar a ferro, nem me mostra porque eu vou brigar. Tá? É muito importante passar a ferro, tá bom? Olha isso aqui repuxado, ó. Eu vou passar agora pra pôr no lugar, porque eu já fiz o pique, tá bom? Então eu só preciso colocar no lugar. Tá bom, meninas? Deixa eu ver por que ficou puxadinho aqui. O meu pique tá ali, vou fazer mais um cortezinho aqui. Se você tá vendo que precisa, você vai e arruma. Tá bom? Vou cortar só essa pontinha aqui, ó. Pronto. Agora eu vou passar a ferro e vou ajustar isso aqui. Tá? Vai voltar com isso bem assentado. Agora no ferro de passar eu organizo. E aqui a minha frente. Agora eu vou passar tudo isso aqui então, ó. Organizando essas costuras e volto pra mostrar pra vocês. Olha quanta delicadeza que vai ficar, gurias. Tá? Vou passar a ferro então e já volto com vocês. Com tudo passadinho a ferro, então, já assentei aqui todas as costuras do meu decote das costinhas, das cavas, então a gente já pode começar a fechar essa pala. Percebam que mesmo que ela seja cavada, ela tá muito bonita e muito sofisticada em função de que eu agreguei valor aqui na parte da frente e com uma golinha, percebam? Mesmo que eu não tivesse colocado a golinha, gurias, teria ficado muito bonito. Só esse detalhe aqui já teria ficado muito bonito mesmo, tá? Então agora vamos fechar. Eu pego aqui na parte da frente, então, abro, tá? Mostrando pra vocês aqui o tecido principal e o forro, da mesma forma aqui nas costinhas, ó. Eu vou abrir, mostrando pra vocês o tecido principal e o forro, e vou unir costura com costura das laterais, tá? Sempre se guiando por essas costuras que a gente faz. Tá? Deixa eu só ajustar bem aqui, ó. Pronto, agora sim, bem alinhado. Organiza tudo. Aí, então, eu coloco um alfinetinho, porque essa costura das laterais é importante que elas fiquem alinhadas, tá? E dessa forma, então, eu venho e passo uma costura reta aqui, ó, pra unir tudo isso aqui, tá bom, meninas? Eu vou costurar aqui e fazer isso dos dois lados, porque é bem simples, como eu mostrei, agora eu venho e costuro, tá? Uma costura bem firme, bem reforçada e vai estar prontinho. Eu já volto com vocês. Com as laterais da pala costuradas, já dá pra ver aqui como que tá o nosso vestido, tão delicado, tão bonito, tão charmoso. Mesmo sem as mangas, ficou um modelo bem sofisticado em função dos detalhes que eu decidi pôr nele para agregar valor à nossa peça, tá? Então, aqui nas costinhas, como vocês podem ver, o nosso decote triângulo também tão bonito e delicado, que dá um diferencial à peça. Coloquei aqui o botãozinho só para vocês verem fechado, tá? É assim que foi feita a modelagem do método Alfa, para ser usado com azelha, para realmente dar esse ar mais sofisticado e delicado, tá, meninas? Então, atenção para não querer sobrepor, porque vai diminuir demais a medida do pescocinho, ok? Aqui atrás, ele se sobrepõe, tá? Diferente daquela parte. Mas, como eu tô usando o botãozinho de pérolas, eu não vou pôr botão de pressão aqui como eu costumo pôr. Eu vou, então, colocar os mesmos botões com casinha de abelha. A medida que você vai usar aqui para pôr os botões é a que fica. Por exemplo, alinha aqui as laterais, tá? Mantendo a mesma quantidade de tecido tanto na frente quanto atrás, tá? Não, as costas não são maiores, nem a frente é maior, tá? Então, você alinhando, você vai organizar aqui, ó, que vai sobrar uma medida exata para você colocar os botõezinhos, tá bom, meninas? Com a pala pronta, então, a gente já pode começar a costurar nossa saia para finalizar esse vestido. Vamos então agora fazer a saia para compor o nosso vestido, tá? Eu estou aqui então com os dois painéis na medida do tamanho que eu estou fazendo e eu vou unir avesso com avesso porque eu vou fazer uma costura francesa aqui, que vem a ser essa costura aqui que eu já fiz de um dos lados, onde o acabamento ele fica todo escondido. Caso você queira fazer com overlock, fique à vontade, tá? Eu gosto de fazer assim, acredito que fica mais bonito, mais sofisticado e é assim que eu quero passar pra vocês. Então, por isso que eu vou dar uma explicada rápida de como fazer pra quem ainda não sabe, tá? Unindo, então, as duas partes, avesso com avesso, mantendo o direito pra fora, eu venho e costuro. Uma costura simples e reta, tá bom? Feito isso, então, já refilei cortando o excesso de tecido que havia sobrado. Bem rente a minha costura, mas com muito cuidado para não cortar em cima dela. Feito isso, então, agora eu vou virar aqui para o lado avesso,
passar a ferro, assentando essa costura que eu acabei de fazer, e então eu venho e passo uma costura, porque aí então o acabamento vai ficar todo escondido, que nem está aqui, ó. Observem que eu fiz isso daqui, eu virei, passei a ferro e então eu costurei, porque neste momento eu escondo todo o acabamento, deixando do lado direito bem limpo. É isso que eu vou fazer agora e já volto com vocês. Costurado então, unindo as duas partes da minha saia, do lado direito vai ficar assim, bem limpo, tá? Agora ainda vou passar a ferro, mas antes eu vou explicar pra vocês como que eu vou fazer a barrinha, porque aí então eu vou passar tudo junto, tá bom, meninas? Desta forma aqui. É bem simples, porém tem umas técnicas para deixar ela bem perfeitinha, bem alinhada, tá? Mas você vai dobrar uma vez, vai passar a ferro no contorno de toda a sua saia e vai dobrar novamente, e então você passa a ferro também. E só depois que você passar essas duas vezes o ferro de passar, vincando bem isso aqui, que você costura bem aqui rente a essa dobrinha, tá bom? Dessa forma, evita com que fique repuxando e fique torto, tá bom, meninas? Então faça aí sem pressa, sem preguiça, que vai dar um ótimo acabamento e você vai gostar bastante do resultado final. Finalizei a minha barrinha da maneira que eu expliquei pra vocês, dobrei uma vez, passei a ferro em toda a volta da minha saia, dobrei novamente e passei a ferro para deixar bem vincado. Só então eu vim e costurei aqui bem rente essa dobrinha, tá? Dessa forma evite com que fique torto, com que fique repuxado, fica assim bem alinhado, tá, meninas? Feito isso então, a nossa saia tá pronta, agora a gente vai preparar ela para encaixar na pala, tá bom? Vou encaixar aqui as laterais, tá? Você pega aqui costura com costura das laterais, desta forma. E aí, então, você vai encontrar o meio da sua saia, ó. Peguei as laterais, encontrei o meio, tá? Deixa eu ver. Aqui, ó, eu já havia até marcado pra vocês, tá bom? Marquei aqui dentro e eu vou explicar o que eu fiz aqui. Depois que eu encontrei o meio, eu marquei 8 centímetros, que é a medida da minha carcela, tá? Já é o suficiente para qualquer tamanho, porque a carcela é só para dar uma folga ali na hora de vestir o vestido, tá bom? Então, fiz essa marcação de 8 centímetros, agora eu vou marcar meio centímetro para cada lado, porque essas marcações são só pra gente conseguir costurar, elas não precisam ter mais espaço que isso, tá, meninas? Agora, então, eu vou encaixar, vou juntar, aliás, esses pontinhos que eu fiz com esse ponto do final do meu risco. Eu tenho mostrado pra vocês essa carcela, porque ela é extremamente fácil e objetivo, porque eu sei que a carcela é algo com que a gente se preocupa, então tô mostrando essa aqui bem fácil pra vocês, tá bom? Numa outra oportunidade eu mostro de um outro jeito, um pouquinho mais complexo pra quem já tem um pouquinho mais de noção. Uni então os dois pontinhos com o que eu fiz lá embaixo. Esse do meio aqui é uma referência, tá? A gente não vai usar ele pra mais nada, não vamos usar pra costurar pra nada, é só uma referência. Feito isso então, agora eu vou preparar o franzido da cintura da minha saia para que ele encaixe aqui na minha pala, tá? Aqui onde eu fiz essa marcação é as costinhas, tá bom, meninas? Então, como agora eu tenho a parte de trás, um dos painéis da minha saia tá dividido em duas partes, né? Que eu separei ao meio aqui. Eu vou franzir ele, então, também em duas partes, tá? Um dos lados aqui, da lateral da costura até essa marcaçãozinha aqui, eu vou franzir para que encaixe aqui. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Desse risquinho aqui até a lateral da minha costura, eu vou franzir para que encaixe aqui. E na frente eu vou franzir a parte que tá inteira, que eu não risquei em nada, tá? Que é tudo isso daqui, ó. Que aí eu vou franzir até que encaixe aqui na frente, alinhando lateral com lateral. Eu vou então fazer o seguinte, assim como eu vou encaixar em 3 partes, que é frente, e 2 partes das costas aqui, eu vou franzir também dessa forma. Essa parte grande eu vou passar 2 costuras e vou franzir até que encaixe aqui, sem costurar, só vou ir medindo assim, ó, vou franzindo e vou medindo, tá? Até chegar nessa medida. E na parte de trás a mesma coisa, eu vou franzindo e vou medindo até que encaixe aqui e depois a gente vai encaixar e costurar, tá? Então passa 2 costuras retas em cada uma dessas partes e começa a franzir. Eu vou fazer aqui uma etapa e volto para mostrar um pouquinho mais, para deixar um pouco melhor esclarecido para vocês, tá bom?
Voltei aqui com o meu franzido para explicar um pouquinho mais e melhor para vocês, tá bom? Já franzi aqui a parte da frente para mostrar o que eu me refiro quando falo para você ir franzindo até que encaixe em uma das partes da tua pala, tá? Como eu estava franzindo a frente, eu fui medindo para que ela encaixasse aqui, alinhando as costuras das laterais da saia com a da pala, para depois ficar mais fácil de costurar, tá bom? Então, fiz a primeira parte. As outras duas partes são as costinhas, já que elas são divididas em duas, correto? Que eu coloquei aqui os alfinetes, pois ainda não fiz as casinhas. Mas ela vai ficar assim, duas partes, tá? Que é a parte de trás aqui da minha saia, onde eu risquei junto com vocês, aonde vem a ser a minha carcela, posteriormente quando a gente colocar o forro, tá? Então aqui eu também passei duas costuras, como vocês podem ver, ó. Tem duas costuras, tá? Dividido em duas partes. Desse risquinho aqui da minha esquerda até uma das laterais. Desse risquinho aqui da minha direita até uma das laterais, tá bom? Então aqui com as duas costuras que eu já passei, duas costuras simples, tá, gurias? E não se preocupem que vá passar da margem de costura, porque essas costuras para franzido, elas normalmente passam, mas depois nos acabamentos a gente retira, tá? Então aqui, ó, eu peguei as duas linhas juntas, tá? É muito importante e vou começar a franzir isso aqui, tá? A gente passa duas linhas pra facilitar no puxar, aqui como eu tô puxando, e não ficar arrebentando, porque uma linha só fica mais fácil de arrebentar. E também pro teu franzido ficar melhor distribuído. Fazendo assim duas linhas, ele fica super bem distribuído, ó. Porque quando a gente põe uma linha, às vezes ele fica assim, ó, sem franzir numa parte e num ponto mais emboladinho. Com duas não, tá? Então é essa a questão. Vou só franzir esse daqui pra vocês entenderem. Para não ficar muita informação sem visualizar o que a gente tá fazendo, tá? Olha como é fácil, tá bom? Lembrando que o tecido que eu tô usando é o Oxford Jean sublimado, tá, meninas? Comprei ele há muito tempo, tenho muito tecido aqui guardado há muito tempo. Inclusive a saia tava cortada no tamanho 2, não podia nem querer fazer um outro tamanho. Então, se vocês quiserem, procurem na internet Oxford Jean sublimado, tá? Então aqui, ó, franzi uma das partes de trás que vai encaixar em uma das partes de trás. Da costura da lateral, que vai ficar aqui posteriormente, até aqui, ó. Esse risquinho da minha esquerda aqui, ele tem que encaixar aqui, ó, entende? Então tenho que franzir mais um pouquinho. Aqui vai dar. E agora eu venho e arremato, que é o quê? Eu dou um nozinho pra esse franzido não desmanchar. Se eu não der um nozinho, esse franzido vai sair do lugar, vai perder essa medida que eu acabei de calcular pra encaixar aqui, tá? Eu não corto, não faço nada nessa cartela agora, tá, meninas? No momento que for pra fazer isso, eu vou avisar. Tirar esse excesso de linha aqui. E agora, então, eu já tenho uma das partezinhas de trás, ó. Com o franzido bem distribuído, percebam? Que vai encaixar aqui. Agora, então, eu já até passei duas costuras aqui no outro lado, que eu vou franzir pra encaixar aqui. O processo é o mesmo, eu vou fazer isso e volto com vocês pra mostrar como encaixar essa saia aqui na pala do vestido. Agora, então, com tudo franzido, a gente vai encaixar a saia na pala, tá? Então, é bem simples, meninas, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu viro aqui, porque eu preciso encaixar a lateral da minha pala com a lateral do meu vestido, né? A gente sempre começa por essas costuras, porque elas são as nossas referências, tá? Encaixa bem parelhinho pra ficar um acabamento bem bonito, bem alinhado. Achei aqui. Eu vou colocar um alfinete para que isso não saia do lugar, ok? Agora, do outro lado, como eu já medi a quantidade de franzido que eu precisava, facilita bastante, tá? Aqui na outra costura, ó. Costura com costura bem alinhadinho. Pronto. A minha saia continua intacta, eu não cortei nada ali ainda da minha parte da carcela. No momento que for pra fazer isso, eu vou falar, tá bom, gurias? Então, aqui, ó. Agora eu preciso encaixar esse detalhezinho aqui do ladinho
neste risco aqui, ó. Eu tô trabalhando agora com o lado esquerdo, eu preciso encaixar, então, no meu risquinho da esquerda, tá? Do meio eu ignoro. Organiza até que fique bem encaixadinho aqui. Pronto, agora fechou. Ficou alinhado. E aí sim eu vou alfinetar. Prontinho. Do outro lado a mesma coisa. Como eu já medi, facilita bastante. Agora eu vou encaixar então agora o lado direito com o risquinho do lado direito, tá? Pronto. Eu vou alfinetar. Desta forma, então, tá tudo encaixadinho, ó, tá? Tá tudo aqui. Eu vou só colocar mais alguns alfinetes. Lembra de pegar as duas partes da pala, tanto o tecido principal quanto o forro, porque a gente vai fazer uma costura agora. Deixa eu só abrir esse botãozinho aqui que vai facilitar um pouquinho. Pronto. Tá? Desta forma. Então, agora eu vou costurar. Eu vou tentar mostrar um pouquinho mais de perto pra vocês como que eu costuro e já dou continuidade com vocês. Meninas, vou só dar aqui um close no detalhe de costurar o franzido, tá? Eu posicionei, então, a pala pra baixo e o franzido pra cima, pra que quando eu vá costurando, eu vá organizando essas pontinhas dele, tá? Esses babadinhos que se forma, pra não acontecer da gente costurar ele assim e ficar repuxadinho, entende? Porque senão na hora de virar isso daqui do lado direito, vai ficar uma abertura. Percebam que eu coloquei bastante alfinete. Eu gosto de garantir que vai ficar exatamente no lugar que eu quero que fique. Essa é a intenção, tá bom? Então, agora eu vou continuar costurando aqui, ó. Eu vou usando a minha espátula pra costurar. E vou passar isso em toda a volta da cintura da minha pala. E volto pra mostrar pra vocês. Com a saia já costurada na pala, passei 2 costuras bem firmes pra manter isso no lugar, como vocês podem ver. Sempre mantendo a mesma margem de costura. Aqui do outro lado a gente observa isso, tá? Pra que fique bem alinhado quando a gente olha aqui do lado direito, tá bom, meninas? Feito isso, então, aqui os riscos da minha carcela continuam intactos. Deixa eu só tirar esse alfinete aqui, que eu havia colocado pra mostrar ele fechado, tá? Aqui tá os riscos da minha carcela. Feito isso, então, agora eu vou preparar o saiote ou o forro, caso tu não queira usar o saiote, para finalizar essa peça, tá? Eu reservo ela aqui e venho, então, com o meu forro ou o saiote. Para o forro, você vai pegar as medidas, tá? Que vem a ser a largura do tecido, que é 1,5 m, ou então, aqui no meu caso, como eu tô usando o murinho, eu uni 2 medidas de 75 centímetros, levando em consideração que essa é a largura desse tecido aqui, que é bem bacana pra fazer o forro, principalmente do saiote, porque ele é mais engomadinho, ele já dá uma estrutura, tá? Então, no meu caso aqui, eu uni com a mesma costura francesa. Se fosse o caso de eu ter usado um tecido na largura, tá? Eu teria feito apenas uma costura. Mas esses detalhes eu mostro pra vocês no vídeo de como fazer o saiote da armação, tá bom, meninas? Então, vamos ao ponto aqui, que é marcar o meio das costinhas do meu saiote. Como aqui eu tenho, né, 2 costuras, eu vou unir e marcar aqui, ó, o meio das costinhas. Se o teu tem só uma costura, você acha aí o meio, então, tá? Vai marcando até encontrar. Cheguei aqui, ó, dei uma marcadinha aqui, tá vendo? Feito essa marcação, eu não preciso riscar aqui, tá? Porque o risco já tá ali na saia do tecido principal, do meu vestido, né? Então, eu só vou marcar aqui, ó, meio centímetro pra cada lado. Tá? Bem simples, ó. Marquei o meio das costinhas e marquei meio centímetro pra cada lado, que é as medidas que eu marquei lá na minha carcela. A diferença que é aqui, eu não vou fazer aquele risco pra baixo, tá? Eu só preciso marcar isso aqui, porque agora eu vou franzir exatamente da mesma forma que eu fiz ali pra costurar a saia no vestido. Eu vou franzir uma parte das costinhas, outra parte das costinhas e a parte da frente inteira, tá? Da mesma forma que a gente fez para montar a saia na pala.
eu vou franzir e vou medir se serve ali, tá? E aqui das costinhas em 2 partes. Eu vou fazer isso então e volto pra montar no vestido com vocês. Com a cintura do meu saiote de armação já franzido, que como eu expliquei pra vocês, bem poderia ser o forro, né? Sem o filó, ele se torna um forro. E nessa aula aqui eu explico melhor pra vocês, tá? O link vai estar na descrição pra não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Então eu franzi aqui da mesma maneira que eu franzi a saia. Primeiro a parte da frente e a parte das costinhas divididas por 2, tá? Lembrando que aqui onde eu fiz as marcações do mesmo tamanho da carcela que eu já desenhei no vestido, eu não costurei, tá? Pra que quando a gente corte, isso aqui não desmanche, tá bom? Essa é a razão. E também porque facilita o processo do franzido quando a gente distribui ele. Faz uma parte, faz outra e depois faz a frente. Ok, meninas? Feito isso, então, eu vou virar o meu forrinho assim, ó. Desta forma. Aqui tá a partezinha das costinhas, eu tô deixando pra cima aqui, pra poder explicar melhor pra vocês. Então, eu venho com o meu vestido e da mesma forma mantenho as costinhas pra cima, tá? E aí eu venho aqui e coloco ele aqui dentro, ó. Deixa eu só abrir aqui o meu botãozinho para eu conseguir colocar esse filó aqui dentro, tá? Pronto, ó. Aqui tá o meu risquinho, cadê? Tá aqui, ó, meu risquinho. Eu vou encaixar ele aqui nessa abertura da minha carcela, tá, gurias? Ó, coloquei aqui, ó, o franzido sobre o franzido, deixando a parte que vem a ser a abertura da carcela na mesma altura, tá? Alfinetei aqui pra não sair do lugar. E agora eu vou pra lateral. Lateral do meu forro com a lateral da minha saia. Só pro meu franzido ficar bem distribuído, porque se eu não faço isso, se eu não franzir de maneira adequada, se eu não distribuir adequadamente aqui, vai ficar uma parte mais volumosa que a outra, e não é o resultado que a gente deseja, que a gente espera, tá bom? Então se atentem aí. Novamente do outro lado aqui eu encontro a minha lateral, tá aqui, ó, que eu vou encaixar com a lateral do meu vestido. É claro, gurias, que o franzido do forro, no caso aqui o saiote, ele vai ser bem mais sutil que o da saia, porque a gente tá usando a metade praticamente da largura, tá? Que nós usamos pra saia do vestido. Feito isso então, ó, agora vocês podem ver, a gente vai distribuir isso daqui colocando alfinetes. Como a gente vai franzindo e medindo, facilita bastante, tá? Por isso que eu digo isso pra vocês. Vai franzindo até que encaixe, porque facilita, ó. Agora é só colocar uns alfinetes aqui, sempre cuidando pro teu franzido não correr para um lado, no sentido de não ficar mais emboladinho em um lado do que no outro. Tá? Vou colocar só mais um alfinete aqui. E agora, então, eu vou costurar essa cintura. Vou passar uma costura bem firme, bem reforçada, acompanhando a margem de costura que eu usei aqui na minha saia, tá? Tanto que eu vou costurar assim, tá bom? Lembrando que não costura aqui em cima da tua carcela. Começa aqui, dá a volta e termina aqui do outro lado, ok? Eu costuro, então, com uma costura bem reta, bem firme, bem alinhada e volto com vocês. Agora, então, com o saiote costurado ou o forro, como você estiver fazendo, tá? Passei 2 costuras bem firmes pra ficar isso aqui no lugar e não desmanchar, tá? Costurei sempre assim, posicionando dessa forma para que eu fosse acompanhando a margem de costura que eu coloquei aqui na saia, para não interferir ali no resultado final que já estava adequado, tá bom, gurias? Aqui, então, na parte da carcela, continua assim, e agora eu vou explicar pra vocês, ó, tá aqui, ó. Eu estou aqui, então, ó, o tecido principal e o forro, tá? Só cuidando aqui, meninas, para não colocar em cima da blusa. A blusa tá aqui, ó. Pra não costurar em cima, tá? Então, você vai colocar assim. Vai ajustar isso daqui. E vai alfinetar aqui, ó. Pra isso não sair do lugar, tá? Porque agora a gente vai costurar essa carcela. E vocês vão ver como ela é simples, tá? A carcela nada mais é do que uma abertura para vestir a criança. Então, assim, ó,
Não precisa quebrar muito a cabeça, essa metodologia aqui é bem simples e assertiva e vocês vão ver como ela vai ficar perfeita, ok? Principalmente em vestidos assim bem rodados que acaba ainda disfarçando. Bom, como eu fiz aqui esse risco, né, em formato de V, com um risquinho no meio, eu vou explicar onde que a gente vai costurar. A gente vai começar aqui, ó, tá? Começa ignorando, na verdade, esse risco do meio. Ignora o risco do meio, tá? Porque você vai costurar em formato de V, nesse risco aqui, ó. Você começa aqui, vai até lá embaixo e volta. Uma costura reta simples, tá? E aí, então, depois eu venho e corto com vocês. Eu vou costurar, então, daqui até lá embaixo e voltar, ignorando a do meio. Faço isso e já mostro pra vocês. Costurei aqui, então, onde vem a ser a minha carcela, tá? Fazendo aquele V que eu expliquei pra vocês. Agora, então, eu venho e corto ao meio, separando as partes, tá? Vou até lá embaixo, ó, com cuidado pra não cortar a costura, tá? Pronto, feito isso então, eu já posso passar uma overlock em tudo isso daqui. Se você não tem overlock, não te preocupa, porque esse acabamento ele vai ficar escondido. Você pode então cortar esse excesso aqui, desses fiapinhos, tira tudo e faz um caseado, tá, meninas? Pode inclusive tirar o excesso, dar uma selada com isqueiro assim bem rapidinho, sem queimar, só pra selar e não ficar chiando. E aí então tu vem e faz um caseado bem justinho. É algo que demanda um tempo, mas te dá um acabamento, tá? Embora fique escondido, é bom fazer algo, tá, gurias? Então agora eu vou virar meu vestido. Eu venho mostrando sempre pra vocês essa carcela, pra vocês acharem algo, uma forma de manter um padrão aí no trabalho de vocês, tá, meninas? E ela é bem fácil, super fácil, na verdade. E aqui tá ela, ó, costuradinha. Tá vendo? Agora é só você passar a ferro pra assentar esse vinco que sempre fica ali, tá? Não adianta achar que não, que vai ficar, ó. Mas é só você ajustar com o ferro de passar que isso daqui vai pro lugar. Eu vou passar então assentando essa costura aqui, ó. Lembrando que eu não vou rebater nada, eu só vou assentar no lugar e volto pra mostrar pra vocês a minha carcela. Com a carcela pronta, fechei aqui só pra mostrar pra vocês, mas eu ainda vou abrir aqui pra vocês verem como ficou. Passei a ferro assentando a costura, tá? É uma carcela bem simples, não tem muitos segredos, tá bom, meninas? Então, assim, eu realmente recomendo e é um método rápido de você finalizar isso daqui, tá? Porque como ainda as modelagens foram feitas pra ficar assim, rapidamente tá tudo no lugar e tudo escondido e imperceptível, tá? Se você for ainda colocar o laçarote, simplesmente vai sumir, não vai aparecer nada, tá? Então agora quando tu for colocar os teus botõezinhos, se atenta para colocar do mesmo lado que você colocou esse aqui de cima. Lembrando que a modelagem do método alfa, ela é para ser usada em cima com azelha e embaixo para dar mais firmeza com a casinha de botão ou de pressão, se você preferir, tá? Na frente, então, ele tá pronto. Como eu ainda quero cada vez mais agregar valor às minhas peças para que o meu faturamento seja realmente elevado e aumente o meu lucro, eu ainda fiz esses lacinhos, ó, como vocês podem ver. Usei só um retalhinho mesmo que sobrou, ó, tanto que do outro lado eu fiz com outro tecido, tá? Fiz o mesmo do forro, porque não tinha tecido suficiente para fazer todo o laçarote. Aí eu ainda vou posicionar ele aqui. Olha que gracinha. Tá bem bacana, bem bonito esse vestido, uma estampa bem verão. Esse lacinho eu não costuro ele aqui, porque depois, quando a mamãe vai lavar, pode atrapalhar, né? Então eu coloco com esse alfinete de segurança aqui, que é sempre muito utilizado e muito bom, porque a mamãe decide se quer ou não usar o lacinho, tá bom, gurias? Então, essa foi a nossa aula, espero que tenham gostado e que tenha agregado valor aí ao teu conhecimento. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o teu gostei e o teu carinho, que ajuda a impulsionar e mostrar esse vídeo para mais pessoas. Um beijo e até uma próxima aula! Então agora com o vestido finalizado, só mostrando pra vocês aqui a questão do lacinho. Se você quiser uma aula com o molde dele, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer, é uma honra te ajudar. E aqui atrás, o que não pode faltar, que é a nossa cereja do bolo, o laçarote com pontas. Tem uma aula aqui no canal, eu vou deixá-la por tempo limitado, então assiste, o link dela tá aqui na descrição, pra você fazer esse laçarote tão bonito, tão bacana, que dá todo um charme no nosso vestido, tá bom, meninas? Um beijo! E até a próxima aula!